Artigo 28. A colocação em família substituta far-se-á mediante a modalidade de guarda, tutela ou a modalidade de adoção, independentemente da situação jurídica da criança ou do adolescente, nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente. A seguir, explicarei as três situações. Artigo 28, parágrafo 1º. Sempre que possível, a criança ou o adolescente será previamente ouvido por equipe interprofissional, respeitado seu estágio de desenvolvimento e grau de compreensão sobre as implicações da medida, e terá sua opinião devidamente considerada. Artigo 28, parágrafo 2º. Tratando-se de maior de 12 anos de idade, será necessário seu consentimento, colhido em audiência. Artigo 28, parágrafo 3º. Na apreciação do pedido, levar-se-á em conta o grau de parentesco e a relação de afinidade e afetividade, a fim de evitar ou minorar as consequências decorrentes da medida. Artigo 28, parágrafo 4º. Os grupos de irmãos serão colocados sob adoção, tutela ou guarda da mesma família substituta, ressalvada a comprovada existência de risco de abuso ou outra situação que justifique plenamente a excepcionalidade de solução diversa, procurando-se, em qualquer caso, evitar o rompimento definitivo dos vínculos fraternais. Artigo 28, parágrafo 5º. A colocação da criança ou adolescente em família substituta será precedida de sua preparação gradativa e acompanhamento posterior, realizados pela equipe interprofissional a serviço da Justiça da Infância e da Juventude, preferencialmente com o apoio dos técnicos responsáveis pela execução da Política Municipal de Garantia do Direito à Convivência Familiar. Artigo 28, parágrafo 6º. Em se tratando de criança ou adolescente indígena ou proveniente de comunidades remanescente de quilombo, é ainda obrigatório. Artigo 28, parágrafo 6º, inciso 1º. As crianças e adolescentes das populações indígenas e quilombolas serão consideradas e respeitadas sua identidade social e cultural, seus costumes e tradições, bem como suas instituições, desde que não sejam incompatíveis com os direitos fundamentais reconhecidos por esta lei e pela Constituição Federal. Artigo 28, parágrafo 6º, inciso 2º. As crianças e adolescentes colocados em famílias substitutas, para o seu cuidado, deve-se ter a prioridade de colocá-la no seio de sua família, ou mesmo a família étnica. A exemplo de uma criança indígena, ela deverá ser colocada, caso não haja cuidadores em sua comunidade, em outra família indígena, respeitando suas particularidades culturais e também suas particularidades sociais. Artigo 28, parágrafo 6º, inciso 3º. A intervenção e oitiva de representantes do órgão federal pela política indigenista, no caso de criança e adolescente indígenas, e de antropólogos, perante a equipe
interprofissional ou multidisciplinar, que irá acompanhar o caso. Artigo 29. Não será definida a colocação em família substituta no caso de incompatibilidade com a natureza da medida ou o ambiente familiar não seja adequado, não havendo compatibilidade com regras para a convivência familiar saudável junto à criança e o adolescente. Artigo 30. A colocação em família substituta, nos casos das crianças e adolescentes, não admitirá transferência de seus cuidados, seja para terceiros, entidades governamentais ou não governamentais, sem prévia autorização judicial. Artigo 31. A colocação em família substituta estrangeira constitui medida excepcional, somente admissível na modalidade de adoção. Artigo 32. Ao assumir a guarda ou a tutela, o responsável prestará compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo, mediante termo nos autos.